causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontra-lo-eis ao fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai preparados e vede o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e adoraram. Glória a Deus. Glória a Deus. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneiras. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecor. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém. Amém, igreja, podemos assentar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai amado, pela esta palavra, Senhor. Que não venha ser o nosso verso, mas sim o Espírito Santo a conduzir a palavra para os seus filhos que aqui estão. Meu Deus, traga renovo, força para os nossos corações, porque no momento que vivemos somos totalmente dependentes de Ti, o Espírito Santo. Amém, igreja? Amado, essa palavra aqui ela vai falar do rei chamado Josafá. Quantas vezes eu tenho lido essa passagem, pastora? E o Senhor ele me fortalece. Por isso que eu perguntei quantos irmãos já tinham colocado aqui. Eu creio que todos, né? Não perca essa oportunidade, amado. Aqui está uma das palavras mais fortificantes, é uma palavra de muita força que hoje, no dia de hoje, nós precisamos ser ministrados. Eu já tinha escutado, irmãos já tinham comentado comigo, assim, eu já tinha também lido a palavra sobre o rei Josafá. Mas esse momento aqui foi um momento de atribulação, porque no versículo 3, quando ele recebe a notícia que aquela multidão estava vindo à sua direção, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve medo, missionário Duarte, mas ao mesmo tempo ele se levantou. Mesmo com medo, ele se levantou. E a primeira atitude que ele teve foi jejuar. Amém. Amém, igreja? Amém. Quantas vezes eu tenho vivido experiência nessa congregação? Quando o pastor Celso e a congregação aqui entram num propósito de jejum e oração, irmãos, você não pode deixar escapar esse momento, porque eu creio que o Senhor ele tem dado um comando para o pastor. Amém. E poucas igrejas fazem isso, irmão. Eu tive experiência anos atrás na igreja que nós abrimos jejum em oração, 5 da manhã, eram 10, apareciam 6. Se era 15 dias, no final do dia, só tinha 2. E eu peguei na mão da minha esposa, uma madrugada, e disse assim: ninguém vai nos parar. Eles podem estar dormindo, mas nós fizemos um propósito com o Senhor. Então nós temos que escutar a voz dele. E pastor, no dia que nós chegamos na congregação estava trancado. Eu tive que pular o muro. Eu falei: ninguém vai nos parar. Ainda que tenha este muro, mas eu ainda tenho minhas pernas e minha força para alcançar o outro lado. E carreguei ela também, trouxemos abrigo e fizemos nosso devocional. No final de 15 dias, estava só eu e ela. E uma semana antes nós deixamos de postar foto
porque o povo queria ver quem estava. Eu falei, não, vamos parar de postar foto. E ninguém sabia que nós tínhamos terminado aquele propósito. Para a honra e glória do Senhor. Foi uma experiência tremenda. Não porque eu tive assim de alcançar coisas, mas vivido uma experiência naquele momento. Porque às vezes nós almejamos só as bênçãos. E o abençoador parece assim que nós descartamos. Eu quero só bênção, bênção, bênção. Esse é um erro do cristão hoje. Porque o Senhor ele nos quer por completo. E aqui está o rei Josafá dando um exemplo de como é ser um rei, uma pessoa temente ao Senhor. A primeira atitude dele foi abrir o jejum. E eu tenho lido a passagem do Senhor, que ele diz que ele fala para os seus discípulos, uma certa vez, disse que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. É por isso que a nossa oração aqui, ela tem que ser de coração, não pode ser para se mostrar. Sim, é um propósito que nós fazemos aqui, propósito que nós jejuamos, que nós oramos. Então tem coisas que, tem situações que você só vai conseguir lidar através do jejum e da oração. Então eu creio que o rei Josafá, ele buscou esse entendimento, porque ele se aproximou mais do Senhor fazendo isso, mesmo que ele já tinha o Senhor no seu coração, mas ele trouxe para perto, ele trouxe o Espírito do Senhor para, naquele momento do jejum ali, para quebrar aquela situação. E a Bíblia também vai nos falar que ele reuniu o povo, pastor. Ele reuniu o povo. É por isso que eu estou falando que toda vez que nós estamos aqui, irmãos, nós temos que estar em união. Não adianta eu vir com o coração forçado, sabe? Eu vou estar ali porque o pastor fez um convite, ou o irmão Silvestre fez um convite e tudo. Não, você tem que vir para cá com o coração aberto para o Senhor. Até para a gente viver em união. O salmista ele vai dizer, ou com bom e com suave. Que os irmãos vivam em união. Eu vivi experiência até aqui nessa igreja, mas não cabe a mim interceder para aquele irmão. Mas em nenhum momento eu fui levar para alguém, apenas apresentei ao Senhor. Disse assim, não vim para adorar o homem, eu vim para ele te buscar, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Então a união, ela faz a força. Amém. Às vezes nós, não, eu vou ficar em casa, eu vou congregar em casa. Mas nós precisamos congregar. O próprio Cristo já diz congregar, né? Porque você vê uma situação de um fogo. Você tem um fogo em casa, Vélez. Aí se você tira uma brasa, um pouco de tempo ela apaga. E assim somos nós na igreja. Por isso nós temos que estar tudo em união, junto. Se é para fazer o propósito de oração, bora fazer. Se é para fazer o propósito de jejum, vamos fazer. Porque o Senhor, ele se agrada. E o inimigo, ele não suporta. Porque ele quer ver a gente sair daquela situação que o Senhor lhe botou nas nossas mãos. E esse exemplo aqui do rei Josafá, ele é tremendo para nossas vidas. Porque, eu digo assim, outras congregações eles podem até fazer, pastor. Mas eles não têm mais aquele fogo, só naquele momento, vão para casa, porque foi para o culto, foi para a igreja. Então aquele momento de comunhão, eu vejo ali o missionário Duarte ali com o culto no lar. Me agrada do esforço dele, sabe, da sua esposa também, a Cris, que está sempre ali ajudando. E às vezes eu fico em casa ali, eu falo, poxa, como seria bom se a gente estivesse ali, sabe? Porque tem vidas para ser alcançada. E nós estamos numa igreja que ela trabalha com libertação. Eu creio que aonde ele chega com a palavra, aonde nós chegamos com a palavra,
as trevas saem. Amém. As trevas vão ter que sair. A cura vai ter que chegar, o milagre tem que chegar, porque a nossa presença ela tem que impactar, amados, onde quer que nós formos. E Josafá, ele foi para a oração, e ele buscou em cima da palavra uma oração. Eu não sei se vocês já leram esse livro aqui de 2 Crônicas 20, mas no versículo 6, Josafá orou ao Senhor, com toda aquela situação vindo. Ele reuniu o povo, reuniu as cidades, jejuaram, mas ele precisava ter a oração. Aí eu me pergunto, mas por que ele não orou primeiro? Por que ele não orou primeiro? Porque ele teve medo. Ele precisava buscar um fortalecimento espiritual. É isso que eu quero dizer para vocês. Amém. Às vezes, amado, nós buscamos uma oração, mas o principal é a quebra ali do demônio ali, sabe? De coisas que nos atrapalham. Então, ele orou depois de pedir o jejum. Por quê? Porque ele estava com medo. E o Senhor sabia que ele estava com medo. Então, aqui no 6, versículo 6, ele diz: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Amém. Aleluia. Todo o poder está na mão dele. Glória a Deus. E nós temos que orar em cima da palavra, irmãos. Às vezes a nossa oração é para exortar, mas nós temos que buscar a palavra do Senhor. Eu tenho muito em minha mente os Salmos 128. Digo que é um salmo da minha família. E a minha esposa sabe que quando eu vou na casa da minha filha, quando eu vou falar com meus filhos, eu sempre boto o salmo. Ele diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, não faça, não permita que eu saia, porque eu preciso, aí às vezes eu olho, eu estou querendo tirar meu pé daqui, e o Senhor peço que o Senhor não permita, não deixe. Então eu vou para os pés do Senhor, e eu gosto muito desse salmo. Sempre eu vou na palavra. A tua palavra diz isso, que a minha mulher será como uma videira frutífera à roda da minha mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então eu busco essa palavra com o meu coração e para a minha vida, e eu tomo posse dela naquele dia. Então Josafá, ele ora ao Senhor acima dessa palavra. E a coisa mais linda, amado, foi quando aqui no 15, no 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Um levita, mano, trouxe uma palavra e falou para ele: olha, não tenha medo, essa peleja não é tua, é o Senhor. Eu quero deixar hoje para a igreja essa palavra, amado. Eu não sei, quando eu pedir para você olhar para o seu irmão do lado e diga para ele assim: olha, essa peleja não é tua. Essa peleja não é sua. Declara com voz de profeta para ele. Toca ele no lado dele e diz assim: essa peleja não é sua, mas é do Senhor. É o Senhor que peleja por você. É o Senhor que toma as tuas guerras para Ele. Você não vai se movimentar, você vai apenas adorar o Senhor. Você vai apenas cantar, entoar louvores para Ele. Você não precisa se movimentar, pegar nenhuma arma. É o Senhor. Lá na tua casa, quando nós estamos aqui, eu sei que tem gente que está em guerra. Tem pessoas, no teu pensamento vem aquela pessoa: como eu gostaria que estivesse aqui. Então, é você pensar nele: Senhor, eu estou cantando aqui, eu sei que o milagre está acontecendo lá, então eu posso, Glória a Deus. porque quando Josafá ele creu nas palavras desse rapaz, desse levita. Então aqui ele diz que
Quando Deus fala para ele, amanhã você não precisa. Então, ele pega, ele creu que o Senhor ia pelejar por eles. E é muito lindo, amados, porque mesmo que o Senhor fosse pelejar para ele não sabia como. Então, ele pega e reúne os exércitos. Ele reúne toda a congregação. E reúne também os levitas. E ele põe o levita à frente da batalha. Amém, igreja? Amém. É por isso que quando nós louvamos aqui ao Senhor, cantamos ao Senhor, eu sei que cadeias são quebradas, o inferno é arrebentado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que adora o Senhor e adora em espírito. Você sente a presença do Senhor. Eu vejo pessoas muitas vezes chorando aqui. Eu também choro, amado. Eu choro e eu sou muito grato, porque um dia eu recebi uma notícia de morte na minha família, e eu disse que eu nunca mais ia chorar por ninguém nessa terra. Eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu não conhecia essa presença. Eu não conhecia o Espírito Santo. Glória a Deus. E um dia ele falou comigo, através do meu coração, ele foi falando comigo e eu chorava, amados, eu chorava. E eu falei que eu nunca mais ia chorar por nada nessa terra, nessa vida. E o Senhor me leva para uma congregação e disse que eu ia ter muita intimidade com Ele. Essa foi a palavra dele. E foram anos chorando. Eu dizia essa intimidade, choro. E louvores faziam chorar, a palavra fazia chorar. Ainda fazem. E eu ficava assim, meu Deus, por quê? Porque eu tenho que chorar? Mas a presença do Espírito Santo, ela é tremenda, irmão. Quando você abre o coração, depois eu fui entender, quando o Senhor me levou para dentro de uma UTI, e eu tive uma experiência tremenda ali com Ele, porque eu vi pessoas reclamando da vida, e eu disse, não, Senhor, eu sou grato a Ti, porque se eu saísse daqui, eu estaria Te adorando, eu estaria na Tua casa. E eu estava num tempo de uma UTI, era tempo de carnaval, e eu vi as pessoas falarem de carnaval lá, eu disse, não, eu quero estar na Tua casa. Mesmo assim, mesmo doente, eu queria estar lá Te adorando, eu sinto falta. E eu senti assim que era o Espírito Santo me tocando naquele momento. E o rei Josafá, amados, ele bota os levitas à frente do exército para entoar os louvores, para cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele exército inimigo se confundiu todo, partiram um para cima do outro. Porque, amados, é assim que vai acontecer nas nossas vidas. Amém. Se nós nos posicionarmos. Porque isso daqui é posição. Eu não entendia. Eu dizia assim, Senhor, será que um dia eu vou ter coragem de falar do Teu amor no púlpito? Eu achava tão bonito. Eu via aqueles pastores de terno, gravata. E eu disse, eu quero ser assim também. Eu quero... E Glória a Deus. Depois eu olhava para a minha vida e dizia, não, mas eu não nasci em berço evangélico. Lá em casa, só eu, não, o inimigo tentando me envergonhar, mano. Teve um dia que eu botei um blazer e quando eu ia saindo, quando eu abri a porta lá de casa, aí o povo estava tudo na cozinha da casa da minha sogra, eu tinha que passar por lá. Todo mundo virou para me olhar e na mesma pisada eu virei para trás. E eu peguei a Bíblia, fiquei pensando, eu falei assim, não vou deixar esse povo me envergonhar não. Senhor, o Senhor que peleja por mim, o Senhor que vai à frente. Porque a Tua palavra fala lá em Isaías 41, Isaías 41, 13, que ele diz, porque eu sou o Teu Deus, e te tomo pela Tua mão direita, e te digo, não temas, eu sou contigo. Amados, eu botei aquela Bíblia debaixo do braço, e desci a escada, e dei a paz do Senhor para todos. Irmão, quebrei um paradigma que tinha ali. E depois eu fui entender que é assim que o inimigo faz, tenta nos humilhar. Muitas vezes você não tem coragem de dar uma glória a Deus aqui na igreja. Mas entenda uma coisa, mano. O teu glória a Deus, ele ecoa. Como o pastor sempre nos ensinou, que a sua palavra ela é lançada. Ela é lançada e o Senhor ele colhe. Eu vejo muitas vezes as pessoas eles são intimidadas em dar glória, talvez por vergonha. Mas meu amado, você está na casa do Pai. Aleluia. Esses levitas aqui, pastora, eles saíram à frente
Eles tomaram a frente do exército. E eles foram entoando louvores, cantando em voz alta. E o inimigo se confundiu todo. Eles se confrontaram. E quando eles chegaram aonde eles estavam posicionados, estavam todos mortos. Porque a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu quando o Senhor disse: essa peleja não é sua. Quem toma posse dessa palavra? Amém. Glória a Meu Deus. Deus, eu já estou terminando. Glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Amém. Quem diz: essa peleja não é sua. Essa peleja não é Eu já digo para o Senhor: meu Pai amado, essa peleja não é minha. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.